Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função composta. Então veja bem, ó, quando a gente tem duas funções, né, basicamente a função composta de forma prática é quando você substitui o x de uma função por uma outra função. Então eu botei a definição aqui, ó, de forma mais bonita, né? Sejam as funções f e g, tais que g é de a em b, o domínio contra o domínio, enfim. Definimos a composta de f com g, a notação FOG. Então o que é a FOG, né? A FOG nada mais é do que a f da g de x. Então, ó, se eu perguntar aqui, ó, nessa questão, igual eu falei, determine a função FOG. Então eu estou querendo a f da g de x. Basicamente é isso. Então, veja bem, e a função h de x é a f da g de x, então a denominada função é a composta de f com g. Então eu coloquei aqui a notação e tal, eu não quero te mostrar isso, quero te mostrar na prática. Olha só, dei duas funções, f e g. E aí eu pergunto para você, ó, quem é a função FOG, quem é a função f da g de x? O que você vai pensar comigo? Ó? A função f de x, veja bem, quem seria a função f de x? Ó? A função f de x é a função 2x mais 3. Aí, a partir do momento que eu não quero a f de x, ó, eu quero a f da g de x. Olha o que vai acontecer. No lugar do x, vai entrar a função g de x. Ó. Então, acontece a mesma coisa aqui. Ó. No lugar do x, vai entrar a função g de x. Vê se você consegue ver o que vai acontecer, ó, de fato. Então, no lugar do x, não entra mais o x, então a função vai ser assim, ó, 2 vezes a g de x mais 3. Então, basicamente, você troca o x de uma função por uma outra função. Então, veja bem, no lugar do x, eu estou trocando pela g de x. E aí você vai escrever, ó, então vai ficar 2 vezes a função g de x, e a função g de x eu já sei que é 5x mais 1, então vai ficar 2 vezes 5x mais 1 mais 3. Tem gente que na prática já faz o seguinte, ó, olha para o x e troca pela outra função. Então repara, no lugar do x de vermelho aqui eu coloquei a função g de x, que é 5x mais 1. Bom, fez isso, aí você já fez o conceito, basta só terminar a conta. Que seria fazer isso aqui, ó. Jogo 2 na distributiva, então fica assim, ó, f da g de x aqui para mim vai ser igual, jogando 2 na distributiva, 2 vezes 5x vai dar 10x, 2 vezes 1 dá 2, mais o 3 lá no fundo. Então a função f da g de x, né? Ó, a função f da g de x vale a mesma coisa que 10x, 2 mais 3 dá 5. Então ficou lá, f da g de x vale 10x mais 5. Então você achou ali a função. Aí dei um outro exemplo ali em cima, ó. E aí nesse vídeo eu ainda vou trabalhar com algumas questões ali clássicas de função composta. Se eu perguntar para você, ó, quem é a função FOG, ou melhor, FOG já foi, né? A GOF é a função g da f de x. Então basicamente o que você vai fazer? Quem seria a função g de x, gente? A função g de x é essa função aqui, ó, 5x mais 1. Vê se você entendeu. Não, a função g de x é 5x mais 1. A partir do momento que eu peço para vocês não mais a g de x, e sim a g da f de x, ó, vê bem, no lugar do x não vai entrar mais o x. Ó. A função, vê se tu entendeu, era 5x mais 1, só que vai ser 5 vezes, não mais o x, porque agora quem está no lugar do x, ó, aqui, quem está no lugar do x é f de x, então vai ficar 5 vezes a função f. Tá? Então vai ser 5 vezes a função f, que é essa função aqui, ó, 2x mais 3. Então vai ser assim, ó, a função g da f de x vale a mesma coisa que 5 vezes 2x mais 3 mais 1. Joga esse 5 na distributiva, então vai ser 5 vezes 2x vai dar 10x, 5 vezes 3 é 15, mais 1. Então a função g da f de x acabou sendo, né, 10x mais 16, que é 15 mais 1. Então tá lá, gente. A função ali, ó, g da f de x ficou dando, né, 10x mais 16. Entenderam ali o que eu fiz? Basicamente é trocar o x de uma função, né,
por uma outra função. Então, no lugar do x entra uma nova função. Vamos ver algumas questões de concurso sobre isso? Ó. Bom, gente, essa primeira questão, quando o cara começar com valor numérico, ou seja, a pergunta do cara é o f do g de 3. Então, primeiro, quando começar com valor numérico assim, você vê, ó, quem é o g de 3, hein? Então, olha só, quem é o g de 3? Eu vou trocar o x por 3, ó. Então, g de 3 acaba sendo, trocando x por 3, ó, já é um valor numérico, então você já troca o valor numérico ali. Ó. G de 3 vale 3 menos 1, g de 3 vale 2. Então, volta na pergunta do cara. A pergunta do cara era assim, ó, qual é o valor da f do g de 3? E aí você acabou de ver comigo, né, essa era a pergunta dele, que o g de 3 vale, ó, isso aqui, né, g de 3, eu acabei de ver que vale 2. Então, a pergunta agora passa a ser assim, ó, quem é o f de 2? Então, basicamente é isso. Ó. Aí, com valor numérico é tranquilo, né? Porque tipo, você começa, então, começou com valor numérico, o que você faz? Começa com o valor numérico que está lá mais dentro do parênteses, que é o g de 3, calcula o g de 3. Substitui o g de 3 por esse resultado, ou seja, substitui g de 3 por 2. Então, a pergunta passou a ser o f de 2. Aí eu olho para a função f, ó. A pergunta agora é essa, f de 2. A função f de x era 4x mais 3. A partir do momento que eu pergunto quem é o f de 2, é só trocar o x por 2. Então vai ficar 4 vezes 2 mais 3. Então f de 2, 4 vezes 2 é 8, né? Mais 3, ou seja, o f de 2, que é aonde o cara está perguntando, era f da g de 3, passou a ser f de 2. E o f de 2 vai dar 8 mais 3 ali, que vai dar 11 no final. Então é o gabarito da questão, beleza? Agora, se não for um valor numérico, né, igual nesse caso, se não for um valor numérico, veja bem o que você vai ter que fazer. Ele deu a função f de x, nesse caso aqui, ó, vou escrever aqui de novo, f de x é igual a x sobre 3, assim, ó, menos 2. E aí ele me deu a informação de quem seria f da g de x. Então veja bem, vamos ver quem é f da g de x para a gente aqui, ó. Então f da g de x, vê se você concorda comigo que vai acontecer isso aqui, ó. Vê bem, gente. F da g de x. No lugar do x vai entrar a g de x. Eu sei quem é a função. Então, no lugar do x está entrando a g de x. Repara, eu não sei quem é a função g de x, inclusive é a pergunta dele. A pergunta dele é, quem é a função g de x? Aí eu fiz isso. Ó. F da g de x, ele até me deu. É 3x menos 7. A f da g de x, não a g de x. Então, quem seria f da g de x sem olhar para essa informação que ele deu, né? Eu troquei o x pela g de x. Olha lá. E aí, como o cara forneceu para mim que a f da g de x, ó, ele forneceu isso, ó, a f da g de x vale 3x menos 7. Então, a f da g de x é 3x menos 7. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 3x menos 7. Aí acabou o problema assim. A ideia, o pulo do gato foi, ó. Por quê? Vai ficar assim a conta agora. Ó. Isso é a mesma coisa que g de x sobre 3... menos 2. Aí eu quero achar g de x. Basta eu jogar esse menos 2 para o outro lado, então vai ficar 3x menos 7. Esse menos 2 vai para lá com mais 2. Isso aqui é igual a g de x sobre 3. Bom, aqui vai ficar 3x menos 7 com mais 2 vai dar menos 5. É igual a g de x sobre 3. Passa esse 3 para lá multiplicando. Ó. Passou o 3 multiplicando, 3 vezes 3x dá 9x. Então veja como é que vai ficar. Ó. Joga lá para cima. 3 vezes 3x dá 9x. 3 vezes 5 dá 15. Então ficou 9x menos 15. Essa é a função g de x. E aí, vê se tu sacou como faz. Ó. Então g de x vale 9x menos 15. Ó. E aí a alternativa é logo lá na letra A. Valeu? Tá entendendo? Vamos para mais uma questão? Mais uma só? Então essa aqui é um pouquinho mais difícil. E aí fica atento, porque eu também vou postar mais questões. Então eu vou postar num outro vídeo mais questões. Peguei 3 clássicas aqui, né, para você entender. E num outro vídeo eu vou postar mais questões sobre isso. Outras clássicas e outras também, assim, um pouquinho diferentes, mas para a gente praticar bastante. Bom, gente, a função é f e a g. E essa função eu falei que f de x, f da g de x é igual a g da f de x. Vamos fazer separado, então, com calma. Ó. Vê bem, a f de x, ó, ele quer a f da g de x.
Então, olha só, a função f de x era essa 2x mais 3. Mas ele quer a f da g de x. Então, vê bem, ó. Olha o que o cara quer. Ó, o cara quer a f da g de x. Então, no lugar do x aqui, ó, na função f, eu vou trocar pela função g. Então, fica assim, f da g de x. No lugar do x, eu troquei pela g de x. Vê se não vai ficar assim, ó. Estou colocando de cores diferentes, né? Sei que demora um pouco, de repente você se irrita um pouco com a lerdeza, mas é mais para você identificar bem o que está acontecendo. Ó. Então, 2 vezes a g de x. Ó. Quem é a g de x, gente? É 3x mais m. Então, fica assim. 2 vezes 3x mais m, no lugar do x lá, ó, mais 3. A única coisa que dava para fazer aqui, eu troquei o x pela função g, né? Era jogar a distributiva nesse cara. Então, vai ficar assim, ó. F da g de x vale 2 vezes 3x é 6x, 2 vezes m é 2m, mais 3, né? Então, ó, essa função tá ali, ó, f da g de x. Não dá mais para juntar nada, então eu paro ali. Aí vamos fazer a outra função, ó. A outra função que ele pediu era a seguinte, ó. A g da f de x. Espera aí, vamos botar a função g aqui, ó. A função g de x é 3x mais m. Mas aí o cara fala para você, ó, não quero a g, eu quero a g da f de x. Então o que o cara queria era o seguinte, a g da f de x. Então no lugar do x vai entrar a função f. Ó. Então coloca a função f aqui no lugar do x. Ó. A função f é a função 2x mais 3. Então vai ficar assim, ó, a g da f de x, tá? Ó, a g da f de x vale a mesma coisa que 3 vezes 2x mais 3 mais m. Joga na distributiva. Olha lá, então vai ficar assim, a g da f de x vale a mesma coisa que 3 vezes 2x é 6x, 3 vezes 3 é 9, mais m. Repara comigo, ó, termina aqui, né? Ó, botei errado. A questão, não dá para juntar mais nada aí também, né? Mas como ele falou que uma função tem que ser igual a outra, ele não falou que a f da g de x tem que ser igual a g da f de x, você iguala as duas, ó. Então vamos lá. Quem é a f da g de x? Ele quer que essa função seja igual a outra. Então vamos igualar essas expressões, ó. F da g de x é 6x mais 2m mais 3. Quem é a g da f de x? Ele quer que você iguale as duas, hein? Olha aí. Quer que você iguale as duas. G da f de x é essa outra aí, ó. 6x mais 9 mais m. Aí acabou o problema. Por quê? Joga tudo que tem letra para um lado só. Aqui já tinha 6x, vai receber 6x do outro lado, vai dar menos 6x. Aqui já tinha um 2m, vai receber o m do outro lado, menos m. Do lado de lá tinha um 9, jogo 3 para o outro lado como menos 3, ó. 6x com menos 6x vai embora. 2m menos m dá m. E 9 menos 3 dá 6. Ó. Então você já achou o valor de m. Ó. M vale 6. E aí, ainda não satisfeito, perguntou f de m, né? Então aqui é um f de m. Ó. Volta lá para a questão. Vamos aqui em cima. O cara não estava satisfeito. Ele queria a função f. Vamos dividir aqui. Ó. A função f de x é igual a 2x mais 3. Aí o cara queria o seguinte, quem é... Eita, gente, começou a riscar aqui sozinho, ó. Tá repreendido. Ele queria a função f de m. Então vamos trocar a caneta que eu ver se melhora. Então, ó, o que o cara queria era a função f de m. Só que o m é 6, né? Então é f de 6 que ele quer saber. Então vai ficar 2 vezes 6 mais 3, ó. Voltou a riscar tudo. 2 vezes 6 é 12. 12 mais 3 dá 15. Então a função que ele queria é f de m, é f de 6, que dá 15. 15 é primo? Não. 15 é negativo? Não. 15 é o cubo perfeito? Não. O que é cubo perfeito, gente? É um número que tem raiz cúbica exata. 15 é menor que 18? É. 15 é múltiplo de 12? Não. 15 é o quê? Menor que 18. Valeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica atento aqui no canal para mais vídeos também de função composta, de mais exercícios. Valeu? Tamo junto!